O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Mas as declarações que mais repercutiram do líder brasileiro foram sobre outro país, a Venezuela. Ao ser questionado sobre as eleições venezuelanas e a participação da oposição a Nicolás Maduro no pleito, Lula traçou um paralelo com a oposição ao governo dele aqui no Brasil. Mas vai ter candidato se o candidato à oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, pronto, nada vale. Obrigado. Vamos ao debate. Uma frase curta, mas bastante eloquente do presidente da República. Começa com Caio Coppola. É possível comparação entre a oposição ao atual governo no Brasil e a oposição ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Caio Coppola? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Claro que não. A comparação absolutamente infundada. A oposição brasileira atua em um ambiente democrático doente. Já a oposição venezuelana atua em um ambiente democrático inexistente. E Lula da Silva, mais uma vez, revela aí o seu descaso, o seu absoluto descaso com as pautas da liberdade e da democracia. Tanto que a doutora Bia Kicis, ex-procuradora, ex-corregedora e atual deputada mais votada do Distrito Federal, se refere a Lula da Silva como um piolho diplomático. E a metáfora da parlamentar faz cada vez mais sentido, começando pelo tamanho do inseto. O piolho é minúsculo, assim como o prestígio de Lula no Ocidente democrático. Vamos lá. Por causa da corrupção nos governos petistas, o Barack Obama, que chegou a dizer que Lula era o cara, escreveu em suas memórias, como presidente dos Estados Unidos, que o Lula teria, aspas, os escrúpulos de um chefão mafioso. Aí, num outro momento, por seu alinhamento com os interesses russos ilegítimos lá na Ucrânia, a imprensa francesa, que sempre foi muito amistosa, com esse populismo socialista, começou a chamar o Lula de o falso amigo do Ocidente. Agora, mais recentemente, Israel, aliado histórico do Brasil, desqualificou Lula como persona não grata após uma série de acusações levianas e comparações esdrúxulas feitas pelo petista, manifestações tão absurdas que foram celebradas pelo Hamas, uma organização terrorista. Por essas e outras, o Lula viu a sua reputação internacional minguar a ponto de se tornar, nas palavras da deputada, o tal piolho diplomático. E aqui tem um outro aspecto dessa metáfora. O piolho, além de minúsculo, é um parasita. Da mesma forma, o Lula também se alimenta do hospedeiro que ele próprio prejudica. Vamos parar para pensar. A autoridade do Lula vem da presidência de uma grande democracia, mas ele tem exercido essa autoridade, essa influência, atuando como garoto propaganda de ditadores e de regimes autoritários. E, além de parasitar uma democracia para fortalecer ditaduras, Lula, como um piolho, também espalha doenças e doenças contagiosas. A doença que ele espalha é a desinformação. Então, afirmar que uma ditadura assassina, como a da Venezuela, não passa de uma narrativa da oposição, isso é disseminar fake news. Atestar a credibilidade do processo eleitoral na Venezuela é disseminar fake news. E agora, para piorar ainda mais o seu status de piolho diplomático, o Lula faz uma nova provocação potencialmente sexista contra a principal opositora de Nicolás Maduro, que é a Maria Corina Machado, vergonhosamente impedida de participar das eleições. O Lula disse que, quando ele estava preso, ele indicou um outro candidato aí às eleições ao invés de chorar. É mentira. O Lula esperneou, o Lula manteve a sua candidatura até a última hora, alegou perseguição política, organizou a campanha do seu pupilo da sua própria cela e ainda em 2021 deu a seguinte declaração, aspas, a única eleição roubada nesse país foi a do Bolsonaro, roubada com a facada, roubada com a falta nos debates, roubada com fake news. Fecha aspas. Então essa fala demonstra como o Lula, além de choramingar, é mau perdedor. Aliás, ele só foi impedido de concorrer às eleições de 2018 porque a justiça brasileira comprovou, com certeza jurídica, em terceira instância, que ele cometeu crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, sentenças que só foram anuladas no STF muito depois por questões processuais. É uma situação muito diferente da senhora Maria Corina Machado, que não cometeu ilícito nenhum. Ela foi condenada por um crime político, aliás, por uma conduta muito abstrata, provocar sanções internacionais contra a Venezuela por denunciar fraude nas eleições e reconhecer o presidente do parlamento, tido como um usurpador, como presidente interino do país. Esse foi o crime.
Então vejam como a diferença salta aos olhos. O Lula subverteu a democracia, mas foi reabilitado por um tribunal aparentemente democrático. Já a Maria Corina lutou a favor da democracia, mas foi condenada por um tribunal sabidamente antidemocrático. Portanto, essas comparações do Lula entre Brasil e Venezuela e a oposição nos dois países e os processos eleitorais, elas são mesmo dignas de um piolho diplomático. Mesma pergunta a José Eduardo Cardoso. É possível essa comparação entre a oposição aqui do Brasil e a oposição venezuelana? Boa noite, Yuri. Boa noite, Caio. Vamos tentar entender o que o Lula disse, porque é realmente bastante pitoresca a discussão. O que, em primeiro lugar, Lula falou é que ele acredita e defende que as eleições da Venezuela sejam as mais democráticas possíveis. Ele foi literal nisso, defendendo a democracia. Segundo lugar, o que ele disse? Ele diz claramente o seguinte, que ele foi afastado de umas eleições, afastado ilegitimamente. E quem disse que ele foi afastado ilegitimamente? As decisões que foram tomadas posteriormente. Ou seja, o juiz que o julgou, que o afastou das eleições e que depois vira ministro daquele que ajudou a eleger, foi classificado como incompetente do ponto de vista jurídico e suspeito por tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, não são meras nulidades qualquer, não. O juiz suspeito, tendencioso, que selecionou provas, que conspirou para a sua condenação com o Ministério Público. É isto que ele diz. E que, apesar disto, ele não se recusou a apoiar um candidato na eleição, que foi às urnas e o seu candidato foi derrotado. E olha que curioso, o PT não questionou a lisura democrática das eleições. Claro, ele tem uma fala, ele fala que aquela eleição gerou uma série de situações políticas, mas não questionou que as urnas roubaram votos, não questionou a lisura, não convocou embaixadores para dizer que tinha sido fraudulento o processo eleitoral, como Jair Bolsonaro fez. E aí, então, ele faz uma comparação. Olha, eu posso realizar as eleições mais limpas do mundo, como foram as eleições em que ele foi eleito, em que Jair Bolsonaro fez e refez acusações contra o processo eleitoral sem apresentar uma prova. Claro, ele falava que o processo eleitoral tinha sido absolutamente ilegal, mas não questionava a mesma eleição com as mesmas urnas que elegeu uma expressiva bancada de deputados, em que acho que era Bia Kicis, da base de Jair Bolsonaro, bolsonarista radical, foi eleita. Ou seja, Jair Bolsonaro questionava só a eleição em que ele perdeu. Aqui ele ganhou com seus deputados, com seus governadores. Não, aí as máquinas funcionaram bem, não é verdade? Isso não constou nem da representação que o seu partido fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Bem, o que Lula está dizendo? Objetivamente, ele diz o seguinte, eu fui para a disputa democrática, eu fui afastado injustamente, fui. E qual é a prova que ele foi afastado injustamente? O reconhecimento posterior da abusividade do seu Sérgio Moro, ministro da Justiça, daquele que ele ajudou a eleger. Mas ele diz, obviamente, o seguinte, olha, se a oposição da Venezuela for igual à do Brasil, nenhuma eleição, mesmo aquelas que são observadas por todo o mundo, serão efetivamente aceitas. Aliás, como aconteceu também nos Estados Unidos da América, na época de Trump, que questionou também as eleições. É moda da extrema-direita questionar as eleições quando perdem. Não é? Então, é isso que ele está dizendo, nada mais do que isso, tem nada de sexista. Ele falou que ele não ficou chorando, significa o quê? Não é que ela está chorando, significa que o seu partido foi à luta, foi disputar eleições e foi profundamente prejudicado também por seu Sérgio Moro, quando ilegalmente abriu, nas vésperas da eleição, a delação do senhor Antônio Palocci, que tinha claros efeitos eleitorais contrário à lei. Isso não é Estado de Direito, há uma série de abusividades. Claro que o Brasil é diferente da Venezuela. Havia muitos que diziam que no dia 2 de janeiro, depois da posse do Lula, o Brasil ficaria idêntico à Venezuela. Lembram-se disso? Nada disso aconteceu. A institucionalidade do Brasil é diferente. Eu faço grandes críticas ao governo de Nicolás Maduro. Agora, o que ele falou é absolutamente razoável. Em que termos? Vamos disputar na Venezuela? Tem problemas de um afastamento de um candidato? Eu acho que tem. Eu acho que não foi legal esse afastamento. Como também dizia que não era legal o afastamento de Lula, porque ele foi condenado sem provas, houve uma conjunta de situações e por um juiz notoriamente suspeito.
Alguns vão dizer, não, o Moro era imparcialíssimo, etc. e tal. Não consegue explicar as mensagens e o Supremo Tribunal Federal, a justiça do nosso país, em nome do Estado de Direito, anulou isso. Ou seja, se eu comparar, Lula foi afastado indevidamente das eleições, como talvez também tenha sido a candidata lá na Venezuela. Mas cabe à oposição venezuelana disputar as eleições e depois do resultado ficar chorando porque as maquininhas teriam distorcendo o resultado. Isso não aconteceu com o Lula, aconteceu com Jair Bolsonaro e um pouquinho, não eram maquininhas, mas com Donald Trump, que também, quando perde, questiona resultados. Trazer mais um ponto das declarações dadas hoje pelo presidente Lula em relação à data que foram marcadas as eleições na Venezuela. Caio Coppola já tratou um pouco disso, mas queria aprofundar. Quando o Lula relembra justamente essa questão de ter sido impedido de disputar as eleições e que não ficou chorando, mas houve uma reação depois do que Lula disse da própria opositora de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado. Ela disse que Lula valida autocratas e que este teor ao falar de chorando se teria dito isso apenas pelo fato de ela, Maria Corina Machado, ser uma mulher. Queria ouvir a opinião de Caio Coppola, o quanto é pertinente esse tipo de declaração do presidente da República. Absolutamente impertinente, mas só algumas coisas, né? Quem afastou Lula da Silva do processo eleitoral não foi um juiz de primeira instância, foi a lei da ficha limpa e uma condenação por tribunal colegiado. Quem convocou embaixadores, inclusive para defender que estava sofrendo um golpe, que sabidamente não estava, foi a senhora Dilma Rousseff. Eu lamento que o Lula não transite por aí, Zé, aí tendo você como tradutor simultâneo, porque ficaria muito mais fácil a gente entender o que ele realmente quis dizer, ao invés do que ele disse. Agora, falar que ele não chorou, o PT fez um auê por causa de um suposto disparo de mensagens de WhatsApp. No final das contas, a campanha que foi condenada no TSE foi justamente a campanha do Fernando Haddad, e eu repito o chororô aqui. A única eleição roubada nesse país foi a do Bolsonaro, roubada com a facada. Vai saber, preciso da sua tecla SAP agora, Zé, para entender o que ele quis dizer com isso. Será que ele está insinuando que não houve, né, essa tentativa contra a vida do ex-presidente? Roubada com a falta nos debates em decorrência da facada, né, num problema grave de saúde, roubada com fake news. Mas, enfim, sobre o comentário da Maria Corina, né, do endosso aí do Lula da Silva, da validação que ele dá a autocratas, eu posso usar as palavras do mesmo, abre aspas. Isso se deu quando Maduro visitou o Brasil. Vamos lembrar que o Lula da Silva recebeu o Nicolás Maduro, um ditador sanguinário, né, aí responsável por milhares de mortes políticas, e não só isso, não apenas assassinato, mas também perseguição, tortura e o êxodo de mais de 5 milhões de venezuelanos do seu país. Recebeu ele com honras de chefe de Estado e toda a pompa, e ainda afirmou o seguinte, e nesse sentido que eu falo, né, que é o parasitismo, né, de você pegar a autoridade de uma democracia para prestigiar ditaduras. Aspas. Há uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Parênteses. Reparem como Lula da Silva em nenhum momento se endereça à verdade dos fatos, à realidade. Não, é tudo a narrativa. Companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, a narrativa do autoritarismo. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo, ou seja, contar uma mentira e repeti-la 1000 vezes para ver se alguém acredita. E aí os nossos adversários, vejam a aliança com o regime ditatorial, vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram. Eu peço só licença aqui para ler uma manchete, Yuri, para fechar o raciocínio. Estadão, julho de 2019. Tropa de elite de Maduro matou 14 pessoas por dia em 2018, diz ONU. Relatório da alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, diz que grande parte das mortes em protestos foram cometidas por forças do governo ou milícias chavistas. Isso é, de fato, endossar a autocracia, a ditadura e ter um absoluto descaso pela democracia e pela liberdade. Quero colocar a mesma questão a José Eduardo Cardoso nessa declaração do presidente Lula ao falar que, ao invés de chorar, deveria indicar outro candidato por parte da oposição, e a reação de Maria Corina Machado, que afirmou que Lula validaria
uma autocracia e questionou se, ao fazer menção ao choro, referia-se ao fato de ela ser uma mulher. Se essa declaração do presidente tem pertinência e a reação também da opositora venezuelana. Chefe de Estado tem que ser recebido como chefe de Estado, independentemente de eu concordar com o regime ou não. Por exemplo, se o chefe de Estado da Arábia Saudita viesse ao Brasil, Jair Bolsonaro não teria recebido como chefe de Estado? Claro que sim, é um regime autocrático. Se Viktor Orbán, da Hungria, tivesse vindo aqui e não teria sido recebido como chefe de Estado, tem que ser, ele é chefe de Estado. Claro, talvez um bom chefe de Estado não receberia joias de presente, né? Mas depois tentar vendê-las. Isso é outra conversa. Mas chefe de Estado tem que ser recebido como chefe de Estado. Eu não posso fazer nenhuma situação de temperamento ideológico em relação a isso. Segundo ponto, o que Lula fala tem um componente muito importante. Se, por um lado, eu pessoalmente faço críticas a situações que acontecem na Venezuela e não concordo, de outro lado, também faço críticas àqueles que fazem pressões indevidas à Venezuela, inclusive com vistas no seu petróleo, como o senhor Donald Trump chegou a sugerir. Vamos lembrar, vamos invadir a Venezuela e pegar o seu petróleo. O chefe de Estado tem que se comportar sempre tendo por premissa uma regra básica, que é a autodeterminação dos povos. Claro, é óbvio que a Venezuela sofre uma pressão indevida da mesma forma que é óbvio que o regime venezuelano comete, talvez por força dessas pressões indevidas ou não, verdadeiras situações que eu não concordo do ponto de vista democrático. Ou seja, eu tenho que ter equilíbrio e racionalidade. O presidente Lula é um líder. Veja que Lula já chegou a ser cogitado até para ser secretário-geral da ONU. Esse inseto que foi referido é um líder de expressão mundial. O Brasil deixou de se isolar no contato com todos os países do mundo que o recebem de uma forma clara. Até porque ele se comporta como um estadista, né? É óbvio que a deputada Bia Kicis vai fazer as suas críticas, é uma bolsonarista radical, não esperava nada diferente dela. O que eu espero diferente é perceber que o mundo trata Lula com respeito, o mesmo respeito que às vezes não se trata o chefe de Estado brasileiro no Brasil, quando se faz certos comentários que me parece não são de bom tom. Seja como for, a verdade é que, objetivamente, a Venezuela, da parte do chefe de Estado brasileiro, tem que, do ponto de vista público, receber Maduro como chefe de Estado, como tem que receber também o Viktor Orbán da Hungria, como tem que receber o príncipe da Arábia Saudita. Repito, sem receber reloginhos de presente que vai querer vender depois, tá? Isso não se faz. Mas receber chefe de Estado, tratando-os como chefe de Estado, isso me parece absolutamente correto. Defender o princípio da autodeterminação dos povos contra pressões indevidas deve ser feito sempre como postura correta de um chefe de Estado. Em síntese, portanto, eu acredito que Luiz Inácio Lula da Silva não falou nada demais, inclusive nem foi sexista. Ele falou que eu não fiquei chorando quando, em que medida? Eu não fiquei lamentando uma não disputa eleitoral em que eu fui afastado e botei um candidato do meu partido para disputar nas urnas. E nunca disse que as máquinas eleitorais roubaram votos. Eu disse que certas situações políticas deveriam ser recriminadas. Podemos discutir se falou corretamente ou não. Mas a verdade é que ele nunca questionou as máquinas eleitorais, como vários derrotados costumam fazer, como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Isto é feio, é não saber perder. Fazer críticas políticas ao processo eleitoral é normal. Agora, tentar convocar embaixadores para dizer que a eleição do Brasil seria fraudada e não crítica política, Dilma Rousseff nunca fez. Nunca convocou embaixadores para falar nenhuma eleição que seria feita. Ela disse o quê? Estão praticando comigo um golpe de Estado. Isso ela falou, mas sem convocar embaixadores. E, a meu ver, foi golpe de Estado parlamentar, sim. Como vários juristas no Brasil, eu tenho 15 pareceres que falam isso, de juristas os mais renomados brasileiros, e também vários jornais do mundo, que o Caio citou alguns, na França, na Espanha e em outros lugares. Ou seja, Dilma Rousseff não questionou a lisura de eleições, questionou a lisura do seu impeachment, que era um impeachment sem causa. Coisas absolutamente diferentes e, me permite, incomparáveis.